Então, continuando o estudo do artigo 295 do Código Civil, a gente precisa fazer essa diferença entre responsabilidade pela existência do débito, que é isso que o artigo 295 está tratando, diferentemente da responsabilidade pela solvência do devedor, tá? No caso desse 295, se o crédito não existir, por exemplo, né, se o crédito não existir, se o débito não existe mais, se o título obrigacional não existe mais, o título obrigacional que gerou aquela cessão não existe mais, então o cedente deverá fazer o ressarcimento para o cessionário, mais o pagamento das perdas e danos, tá? Então atenção a isso. Já o artigo 296 traz pra gente, diferentemente do 295, que trata da responsabilidade pela existência do crédito, ou seja, lá no 295, na seção onerosa, aquela que não é gratuita, aquela que tem remuneração, o cedente ele é responsável pela existência do crédito, pela existência do débito. Né? Já nas sessões que são feitas de forma gratuitas, ou seja, aquelas que não têm remuneração, ele só vai ser responsável pela existência do crédito se houver má-fé. Ali do 295 nós estamos tratando da responsabilidade pela existência do crédito, pela existência do débito. Aqui no 296 e no 297 nós estamos tratando daquelas outras duas possibilidades, que é a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor, ou seja, garantir que o devedor vai ter condições de pagar ao novo credor. Então o 296 traz a regra geral, que é a seção pró soluto, ou seja, em regra geral, o cedente, aquele credor originário, quando transmite o seu crédito para um novo credor, para o cessionário, ele não tem responsabilidade pela solvência do devedor. Ele não precisa garantir que o devedor vai fazer o pagamento daquela dívida. Isso é o que diz a regra geral, independentemente da cessão ser gratuita ou da cessão ser onerosa. Já o 297, não é? O artigo 297, que é o artigo seguinte, ele trata da cessão pró-solvendo, ou seja, para que o cedente tenha responsabilidade pela solvência do devedor, que ele tenha a responsabilidade que o devedor vai ter condições de pagar o crédito ou pagar o débito para o cessionário, que é o novo credor, isso precisa estar lá expressamente previsto no contrato ou na cessão de crédito ou no próprio título obrigacional. Vejamos o que é que diz o artigo 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ou seja, precisa estar expressamente previsto isso, não responde por mais do que aquele recebeu com os respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então vamos lá. Nesse caso, se houver responsabilidade do cedente pela solvência do devedor, caso o cessionário, que é o novo credor, entre com ação, ajuize com ação, promova atos para cobrar a dívida ao devedor e se demonstre que o devedor não tinha condições, ele já era insolvente, ele não tinha condições de fazer o pagamento daquela dívida, o cedente será responsável a ressarcir o valor daquela cessão de crédito, se ela foi remunerada, né? E também ressarcir as despesas que o cessionário, que é o novo credor, teve para executar ou para cobrar aquela dívida, para executar e para cobrar aquele crédito. Então observe, o 297 está dizendo para a gente que se o cedente se responsabilizar pela solvência do devedor, pela capacidade dele de pagar ao novo credor, caso esse devedor seja insolvente e o cessionário tenha despesas com advogados, com custas, com as ações necessárias para cobrar do devedor, o cessionário deverá ser ressarcido de tudo isso que ele gastou, porque o devedor é insolvente. O cedente passou uma cessão de crédito, passou um crédito, só que o devedor é insolvente, não vai ter condições de pagar aquela dívida. Então, em atenção à boa-fé, à função social, se você se comprometeu a responsabilizar pela solvência do devedor, caso ele não tenha condições de pagar ao cessionário, seja declarado insolvente, o cedente, deverá fazer o ressarcimento daquilo que foi gasto, tá? Um outro detalhe aqui, o artigo 298, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado,
subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Então, o que é que está dizendo aqui o artigo 298? Se eu tenho um crédito, por exemplo, eu tenho um crédito a receber. Vamos lá, eu tenho uma empresa, uma loja de roupa, e eu passo o cartão de crédito todo para as compras. O consumidor vai lá, passa o cartão de crédito, e aquele dinheiro, você que é lojista, você que tem uma pequena loja, sabe disso, você recebe em 15, em 20 dias do cartão de crédito. O cartão de crédito ele faz o pagamento não no momento atual. Se for de débito, tudo bem. Mas o cartão de crédito você recebe 10, 15 dias depois. Suponhamos que você está devendo a alguém. Aí alguém entrou com ação contra você e você não tinha bens. Aí ele sabe que você tem dinheiro para receber, daquele cartão de crédito. Aí ele vai e pede a penhora do crédito que você tem para receber. Veja só, eu tenho uma relação contratual com a operadora, vamos lá, Mastercard, os meus clientes passaram o cartão, vamos supor que totalizaram de vendas no cartão de crédito R$1.000. Em 15 dias, aquele cartão de crédito, aquela operadora vai me pagar aquele valor. Veja, enquanto ela não me paga, eu tenho um crédito a receber. Se esse crédito aqui for penhorado pela justiça, o que é isso? Se a justiça bloquear esses créditos, esses valores, para poder pagar uma outra dívida que eu estou sendo executado, isso se chama penhora. Se esse crédito foi penhorado, ele não pode ser mais transferido. Eu não posso utilizar esse crédito que foi penhorado para fazer uma cessão de crédito. Eu não posso transferir esse crédito para um terceiro, para outra dívida. Por quê? Porque ele já foi penhorado em razão de uma outra dívida que eu tenho que foi executado. Isso não significa dizer que se o devedor, por exemplo, a operadora de cartão de crédito, pagar esse valor para mim, mesmo ele tendo sido penhorado, pagar esse valor para mim, que sou o dono da loja, se ela não tiver sido notificada, esse pagamento vai ser considerado válido, não vai ser considerado um pagamento inválido. Agora, se o cartão de crédito teve conhecimento de que aquele crédito ali foi penhorado, ele não vai poder fazer o pagamento para a minha pessoa. Por quê? Porque aquele crédito ali foi penhorado para garantir a execução do terceiro, daquela dívida do terceiro que me executou. Então, o que é que está trazendo aqui o 298? Está trazendo a situação em que o crédito, quando for penhorado, ele não pode ser mais transferido. Então, nesse exemplo, eu tenho um crédito para receber da operadora de cartão de crédito. Temos lá um crédito para receber da operadora de cartão de crédito. Se esse crédito for penhorado para pagamento de outra dívida, porque a justiça determinou, vamos supor, um fornecedor meu entrou na justiça contra mim e conseguiu penhorar aquele crédito. Aquele crédito sendo penhorado, eu não posso mais fazer transação com aquele crédito. Eu não posso transferir para outra pessoa. Por quê? Porque ele está penhorado. Ele está ali garantindo a execução do qual eu sou devedor na outra relação. Por outro lado, o cartão de crédito, se ele for notificado, se o cartão de crédito for notificado daquela penhora, que efetivamente vai ser, ele não pode fazer o pagamento mais a mim. Ele tem que reter ou pagar em juízo, fazer o depósito em juízo, pagar na conta judicial, para que no final do processo lá de execução, esse dinheiro possa ser liberado para pagamento daquela outra dívida que eu tenho. Ou, se eu quiser, eu posso dizer, olha, esse crédito aqui está penhorado, mas eu tenho aqui um outro bem. Aí eu vou e demonstro um outro bem para aquele outro meu devedor, para que esse crédito aqui seja liberado. Então é isso que o artigo 298 está trazendo. O que é que vocês precisam entender? O crédito que for penhorado, ele não pode ser utilizado para cessão, ele não pode ser transmitido. E o devedor daquele crédito não pode pagar o credor originário se ele foi notificado. Se ele foi notificado, ele não pode me pagar, porque ele está fazendo um pagamento errôneo. Se ele não foi notificado e pagou, então não teve erro nenhum no pagamento dele, o meu devedor lá vai ter que buscar outro crédito ou outro bem meu para poder satisfazer a dívida, tá? Então nós encerramos agora todos os artigos relativos à cessão de crédito. Eu preciso que vocês leiam esses artigos, essa parte do código, essa parte do assunto é um assunto muito dogmático, que você precisa ler exatamente todos os pontos do artigo. Se você tiver dúvidas, me escreve, coloca no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou estar aí à disposição para responder. Mas chama atenção para dois elementos aqui importantes. A cessão de crédito pode ser feita com qualquer crédito? Pode, com exceção daquele que a lei expressamente veda.
os créditos relativos à pensão alimentícia e os créditos relativos à personalidade, como os créditos penhorados. Nós vimos agora que os créditos que foram penhorados não podem ser cedidos. Isso é o primeiro ponto que eu queria que vocês tivessem em mente. Segundo ponto que eu queria que vocês tivessem em mente, em regra geral, o cedente, que é o credor originário, ele tem uma responsabilidade pró-soluto, ou seja, ele não se responsabiliza pela solvência do devedor, pela capacidade do devedor tem de pagar essa dívida para o cessionário, que é o credor novo naquela relação. Isso é responsabilidade pró-soluto. No entanto, se as partes assim desejarem, ele pode ter, o cedente pode ter a responsabilidade pró-solvendo, ou seja, ele se responsabiliza pela solvência do devedor. Se o devedor não tiver condições de pagar, for declarado insolvente, o cessionário poderá cobrar do cedente o ressarcimento das despesas que ele teve, que ele gastou para a cobrança daquele crédito em razão da insolvência do devedor. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é a responsabilidade pela existência do crédito, ou seja, pela própria existência do título obrigacional que gerou aquele crédito. Então, nas sessões onerosas, ou seja, aquelas que têm remuneração, o cedente ele se responsabiliza perante o cessionário pela existência do crédito. Já nas sessões gratuitas, aquelas que não têm remuneração, o cedente não se responsabiliza pela existência do crédito, mas se responsabilizará se houver má-fé. Então essas são as questões gerais da sessão de crédito que eu preciso que vocês prestem bastante atenção na transmissão de obrigações. Qual é a sessão de crédito mais comum que nós temos? Contrato de factoring. Contrato de factoring é aquele que é utilizado largamente para as sessões de crédito. Então qualquer dúvida, vocês dizem aí e até a próxima aula.